Haire que caritomene, alegra-te, cheia de graça. Reverendíssimo Padre William, Padre Ricardo, Reverendíssimo Diácono, caros filhos, hoje celebramos esta grande solenidade, a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. Ela que foi escolhida pelo Senhor, preparada para que pudesse o Salvador vir a nós. Mas para celebrarmos esta grande solenidade, é necessário entender o que está em volta, e por isso ver um pouco do sentido. Imaculada, sem mancha, aquela na qual a mancha do pecado jamais tocou. Mas quando falamos neste sentido, ainda talvez fique um pouco distante entender a profundidade daquilo que Deus fez. E por isso é necessário entendermos duas coisas. Em primeiro lugar, o que significa? O que significa a Virgem Santíssima ser imaculada? Para tal, dois pontos são necessários. Em primeiro, entendermos o que é a justiça original e depois o que é o pecado. Estes dois temas são expressos na primeira leitura, que vem a nós para entendermos aquilo que Deus quis fazer e fez. Entender o que é a justiça original é aquele estado ao qual Deus criou o homem, aonde Deus ele iluminava com a sua graça, e assim a razão e a vontade se faziam ordenadas de acordo com o Senhor. Sabia o homem ter a devida ordem, sabia o que querer, buscava e correspondia ao Senhor. Mas também existe o pecado. O pecado é esta ação, este ato voluntário do homem de se afastar do Senhor, de romper com a amizade dele. O pecado original, este ato de voltar-se a si mesmo, de colocar o seu querer e assim desregular. Este ato de querer fazer-se como Deus, de querer tomar nas mãos as próprias leis, de fazer um auto-bastar-se a si mesmo. Assim quis o homem. E vemos as consequências expressas na primeira leitura. Este ato de desordem que o homem fica. A desordem, estes atos de ferida, a ignorância, a fraqueza na vontade, o sofrimento e a morte. Assim podemos ver como o homem ficou, primeiro, diante do medo, porque descontrolado, desordenado, o homem já não conseguia buscar aquilo que era correto, ao ponto de, por isso, ter que vestir-se. Colocava no outro este ato de colocar como posse. Esta busca e esta falta de inteligência diante do saber o que é a verdade. E também este ato de cansaço, porque o homem já desregrado não conseguia colocar em pauta aquilo que deveria fazer. Esta desordem, se todo homem fora criado em ordem, fora criado toda a humanidade a partir de Adão, a desordem de Adão cai sobre todos nós. E por isso é necessário algo para este ato de reorientar. E diante disso, o Senhor mesmo, diante do demonstrar este autodesordenar como consequência dos atos humanos, ao mesmo tempo, já prenuncia aquilo que ele realizará. O Senhor anuncia que colocará a inimizade entre a serpente e o fruto da mulher,
e assim o faz. E por isso vemos, em meio a esta liturgia, a expressão desta beleza a qual o Senhor realiza na Virgem Maria, que a fim de preparar para o seu filho, mãe que fosse digna dele, Deus preservou a Virgem Santíssima de toda a mancha de culpa original e ainda acumulou, a resplendeu de graça. Por isso, podemos ver como o Salmo o expressa, os prodígios que Deus faz nela. E assim, podemos então cantar, como fizemos no Salmo, que todos os cantos da terra podem contemplar a salvação. A salvação que vem diante do sim, daquela que em tudo se fez para Deus. Ela, toda santa, toda pura, resplendente de beleza. Esta é a Virgem Santíssima. E por isso, o arcanjo Gabriel, ao ver, exulta. Haire, que caritomene. Ave, alegra-te, exulta, tu que é resplendente de graça, repleta, naquela ao qual não falta nada da graça do Senhor. Infelizmente, o português ainda é pobre. Cheia não mostra com a devida evidência este hipersuperlativo ao qual o grego abarca. Aquela na qual nada mais falta. É assim que o anjo vê. E diante disso, exulta ao anunciar a Virgem Maria. Se Eva, virgem, sem mancha, em estado de justiça, buscou o seu querer, a sua vontade e quis colocar-se no lugar de Deus, uma outra virgem, a Virgem Maria, igualmente, virgem e imaculada, quis corresponder ao seu querer e à sua vontade, quis em tudo fazer o seu querer. E diante disso vemos este ato de ordem que existe nela mesma. Ela, que é como há pouco celebrávamos, ainda em meio ao tempo comum, a apresentação da Virgem Santíssima no templo, neste ato dela apresentar-se a fazer a vontade do Senhor, quando o anjo anuncia, e meio que muda todos os planos aos quais ela parecia ter, ela simplesmente se coloca e se curva à vontade de Deus, já antecipando assim o seu sim. O que devo fazer? Como se dará isso? E diante da explicitação do anjo, mostrando que a sombra do Altíssimo a cobriria e nela geraria o Salvador, o seu sim resplendente. Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela nos mostra este ato de ordem diante do Senhor, que faz, ela tem o seu querer e vontade curvado à vontade de Deus. E hoje o Senhor, diante desta grande solenidade, fala a nós, escolhidos por Ele, como São Paulo apresenta na segunda leitura, a quem o Senhor concede as suas graças. O Senhor também concede-nos um auxílio para nos ajudar a buscar este ato de ordem e de correspondência a Ele. Ele nos concede a Virgem Santíssima, ela, o auxílio dos cristãos, o refúgio dos pecadores. Nós devemos buscá-la para que, instruídos por ela, possamos ser aquilo que Deus quer de nós. Possamos submeter a nossa razão e vontade ao querer do Senhor e assim nos deixar por Ele conduzir e ser aquilo que Deus quer que sejamos, para assim como a Virgem Maria podermos, diante do querer de Deus, responder: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,